Vamos estudar sistema de medidas. Mas antes, vamos ver um pouquinho de história? Um pouco de história. Cada período da história da humanidade tem o seu padrão de medida. Pode ser a medida do pé, a palma da mão, um pedaço de pau, etc. Somente na Revolução Francesa, em 1791, que se adotou um sistema único de medidas, chamado de sistema métrico decimal. A palavra metro advém do grego metron e corresponderia à 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte até o Equador pelo meridiano que passa por Paris. Veja só, o Brasil passou a adotar esse sistema a partir de 1928. Olha o tempo que o Brasil passou para adotar esse sistema de medidas que hoje nós trabalhamos, que hoje nós estudamos. O sistema de medidas, nós temos o comprimento, a superfície, massa e volume. Mas só esses? Não, nós temos outros. Nós estamos dando prioridade a esses aqui devido ao assunto que a gente estudou. Então, eu vou falar sobre o comprimento. O que seria o comprimento? O comprimento é uma magnitude criada para medir a distância entre dois pontos. As unidades para medir o comprimento são quilômetros, que é representado por km, o hectômetro, que é representado por hm, o decâmetro, que é representado por DAM, o metro por m, o decímetro por dm, centímetros por cm e milímetros por mm. Vocês observam aí ao lado que nós temos duas palavras que são múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são justamente essas unidades de medidas que estão a partir do metro. Acima do metro, nós temos 3 submúltiplos do metro. São unidades maiores do que o metro. Já abaixo da palavra metro, nós temos o decímetro, os centímetros e o milímetro. Eles são submúltiplos do metro. A nossa régua, que a gente costuma trabalhar, e a gente observa que a grande maioria das réguas que a gente trabalha na escola, ela apresenta às vezes 20 centímetros, 30 centímetros. Mas você observa também que a distância entre 1 centímetro e outro centímetro, de 1 para 2 centímetros, existe um espaço que foram dividido em 10 partes iguais. Cada tracinho desse representa o milímetro. Então, você vê como o milímetro é pequenininho. É um fragmento. Os centímetros, para eu ter 1 metro, precisaria de 100 centímetros para eu ter justamente o meu metro. Então, as unidades decímetros, centímetros e milímetros são submúltiplos porque são unidades menores do que o metro. Já o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro são unidades maiores do que o metro. Nós vamos entender melhor essa questão de múltiplos e submúltiplos quando a gente for analisar essa tabela aqui embaixo, que foi colocado justamente com quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetros, centímetros e milímetros. Eu estou falando as unidades da esquerda para a direita. E a princípio a gente vai analisar ela também de quilômetros sentido a milímetros. Então, se eu tenho 1 quilômetro só, é 1 quilômetro só. Se eu quero representar esse meu 1 quilômetro em hectômetro, eu pego esse 1 e multiplico por 10.
Você está vendo aí o sinal de multiplicação e junto dele um número 10? Ele representa justamente a quantidade de vezes que eu vou multiplicar este quilômetro se eu quero transformar esse quilômetro em hectômetro. Então, 1 quilômetro representa 10 hectômetros. São medidas iguais, só a representação dela é que está sendo diferente. Mas se eu fosse calcular a distância, né, entre dois pontos em 1 quilômetro e eu dissesse que era 10 hectômetros, a distância é a mesma. Se eu quero transformar esse quilômetro em decâmetro, eu multiplico mais 10. Eu não já tinha transformado o quilômetro em hectômetro? Pronto, aí eu faço 10 vezes 10. Então, eu preciso multiplicar o primeiro 10 que transforma quilômetros em hectômetro e o segundo 10 que vai transformar o hectômetro em decâmetro. Então, eu tenho 100 decâmetros. 100 decâmetros é a mesma distância de 1 quilômetro. Agora, se eu quero transformar esse meu quilômetro em metro, eu vou ter que multiplicar a primeira vez quando eu transformo ele de quilômetros para hectômetro, a segunda vez quando eu transformo ele de hectômetro para decâmetro e a terceira vez quando eu multiplico o decâmetro por 10 para transformá-lo em metros. Então, 10 vezes 10, 100 e 100 vezes 10, 1000. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E assim, segue adiante se eu quiser transformá-lo em decímetro, centímetros e milímetros. Se eu multiplicar o meu metro, que eu tenho, no caso, o meu quilômetro, né, que era 1 quilômetro, que ele representa 1000 metros, e eu quero transformar em decímetro, eu multiplico por mais 10, então eu deixo de ter 1000 metros e passo a ter a 10.000 metros. No caso, decímetro. Se eu agora multiplico por 10 para transformar em centímetros, né? Eu quero transformar meu quilômetro em centímetros, eu passo a ter o quê? 100 centímetros, 100 mil, né? E quando eu transformo em milímetros, eu tenho 1 milhão, certo? De milímetros. Quando eu quero fazer a transformação inversa, né, de milímetros no sentido para quilômetros, se eu agora tenho que dividir. Eu não estava multiplicando nesse sentido da esquerda para a direita? Agora eu vou da direita para a esquerda. Eu estou voltando. Se eu estou voltando o percurso, eu estava multiplicando e agora eu passo a dividir. Eu vou dividindo por 10, por 10, por 10. Quantas vezes? As mesmas quantidades de vezes que eu fiz para multiplicar, para transformar o quilômetros em milímetros. E agora em milímetros. Em quilômetros, eu também vou dividir quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, porque foram 6 vezes que eu multipliquei o meu quilômetro. Certo aí? Observe aí que a unidade, ela está simplesinha, né? Vamos ver o que é que vai acontecer quando a gente for analisar agora a superfície. E o que seria superfície? Superfície é a mesma coisa de quê? De área. Quando a gente transforma, a gente fala sobre superfície, a gente está falando de área. No sistema métrico decimal, a unidade referente à medida de superfície é o metro quadrado. Por isso que a gente diz a área. Lembra que a gente estudou esse assunto de áreas? Pronto, e a gente dizia, olha, toda vez que você vai encontrar a área, você pega a unidade e eleva ao quadrado. Porque eu estou multiplicando duas medidas, duas grandezas, né? Então, o metro é elevado ao quadrado. Então, o valor da área de 1 metro quadrado
é justamente o quê? É como se eu tivesse um quadrado de lado 1 metro. Então, quando eu multiplico 1 vezes 1, 1. M vezes M, M elevado ao quadrado. A gente sabe que para multiplicar, para encontrar a área, a gente precisa de duas medidas perpendiculares, que é o que chamam, né? Costumam falar sobre questão de base e altura. Mas a gente sabe que são duas medidas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Né? Então, ó, o quilômetro é o quilômetro quadrado e você observa que a representação km está sendo elevada ao quadrado a 2, porque está se referindo a quem? A área. O hectômetro quadrado, então o hm elevado à segunda. O decâmetro quadrado é o DAM elevado à segunda, a 2. O metro quadrado é o m elevado à segunda. O decímetro quadrado é justamente o dm elevado à segunda. O centímetro já ao quadrado já é o cm elevado à segunda. E o milímetro quadrado é o mm elevado à segunda. As mesmas coisas que a gente observou em relação a múltiplos e submúltiplos, a gente também tem quando se refere à superfície, à área. Né? Todas as unidades que estão acima do metro quadrado, elas são os múltiplos do metro quadrado. E o que está abaixo são os submúltiplos do metro quadrado. Vamos olhar agora essa tabelinha. A gente vai ver que a tabelinha é bem parecida, é quase idêntica à que a gente viu. Mas a gente observa também que o metro está elevado ao quadrado, o decímetro está elevado ao quadrado, o centímetro está elevado ao quadrado, o milímetro está elevado ao quadrado. Vamos ver agora os múltiplos. Quilômetros está elevado ao quadrado, o hectômetro também é elevado ao quadrado e o decâmetro é elevado ao quadrado. Observaram isso? Agora vamos ver o que é que a gente faz quando a gente quer transformar quilômetros em hectômetros. Por exemplo, eu tenho 1 quilômetro quadrado. Vocês estão vendo aí a multiplicação? Deixou de ser 10 e passou agora a ser 100. Por quê? Porque a questão está elevada ao quadrado. Quem é 10 elevado ao quadrado? 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. 100. Então, quando eu transformo 1 quilômetro quadrado em hectômetros quadrado, eu multiplico de 100 em 100. Porque eu tenho duas medidas aí. Certo? Eu estou trabalhando com área. Então, quando eu transformo o hectômetro quadrado em centímetros quadrados, eu também estou multiplicando por 100. E assim, essas unidades, elas crescem, né, de 100 em 100. Pode contar. Por exemplo, se eu tivesse 1 quilômetro e quisesse transformar para metros, eu iria contar aqui, ó, 100, 2, 3, não foi isso? Quantos zerinhos tem? 6. Então, eu já teria 1 quilômetro quadrado, eu teria 1 acompanhado de 6 zerinhos. Quando aconteceu isso lá no comprimento, já estávamos em milímetro. Não foi quando a gente teve 1 acompanhado de 6 zerinhos. Aqui ele cresceu de forma muito mais rápido. Exato, a gente precisa ter atenção em relação a isso. Tá vendo aí? Você observa também que como é metro, você tem o K, né, que equivale a quilômetro, ao quilo, né? E o M de metro, quilômetro. O hectômetro, o H, né, que é do o hecto, e o M, ele é do metro. O decâmetro também, o decam, né? E o M de metro. Aí o metro é somente metro, o decímetro é o D mais o M do metro, o C é o C mais o M do metro, né? E todos aqui, como a gente está falando em área, é esses metros elevados ao quadrado, porque é área.
Mas por que eu estou falando sobre isso? Você observa também, olha, em relação ao quadro, que quando a gente está voltando, a gente passa a dividir agora por de 100 em 100. Tudo que a gente faz, se a gente multiplica, quando a gente faz a operação inversa, a gente faz na mesma proporção. Se estava multiplicando por 100, a gente agora passa a dividir por 100. Certo? E eu estava dizendo o seguinte, porque eu estava falando nessa questão, chamando a atenção da palavra metro com M, e, né, por causa justamente do que a gente vai estudar. Massa. Massa. Massa, quando a gente fala sobre massa, a gente está falando de quem? Do grama. Sendo a medida mais comum para a massa, é adotado pelo Sistema Internacional de Medida é justamente o grama. Possui seus múltiplos e submúltiplos igual como o outro. Só que a gente tem o quilograma, K de quilo e G de grama. O hectograma, o H do hecto e o G do grama. Então, o grama ele se repete agora em todos os múltiplos e os submúltiplos do grama. O decagrama, DA, e o G do grama. O grama é grama mesmo, o decigrama é o D e o G do grama, o centigrama é o C e o G do grama, e o miligrama é o M e o G do grama, certo aí? E quando a gente está trabalhando isso, é de forma diferente? Não, é de forma igual. Eu coloquei aí também um quadro, né? Tá um pouco diferente em relação aos outros, porque a gente estava falando sobre metros e agora nós estamos falando sobre gramas, né? Massa. Então, mas a ideia é a mesma, né? O quilograma, um quilograma, 1 quilo vamos supor, 1 quilo de feijão. Se eu quero transformar 1 quilo de feijão em hectograma de feijão, então eu multiplico aquele quilo por 10, são 10 hectogramas. E se eu quero transformar para decagrama, eu tenho 100 decagramas. E se eu quero transformar para gramas, eu tenho 1000 gramas. Então, 1 quilograma representa 1000 gramas. E assim, se eu quero transformar em decigramas, em centigramas e em miligramas, certo? Na mesma proporção. E voltando, a gente vai dividindo. Tudo como a gente fez no metro, tudo como a gente fez na superfície, que é justamente área. E agora nós vamos dar uma olhadinha na questão do volume. Vamos estudar, né, nessa primeira parte, até o volume. Vamos trabalhar o conceito de volume para dar continuidade à ideia do que a gente está fazendo. Metros, a gente viu que era metros, né? Quando a gente passou para a área, a gente colocou o metro quadrado. E agora a gente vai falar sobre volume primeiro. E vamos entender mais um pouquinho essa situação. Qual o conceito de volume? Ora, podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo. A partir do momento que eu tenho um espaço ocupado por um corpo, eu tenho um volume. A gente é um volume. Não é isso? Então, definir volume é justamente assim. Tem como definir de outra maneira? Sim. A gente poderia dizer que é a capacidade que ele tem de compor uma substância. É um volume. Quando a gente está se referindo de caixa d'água, por exemplo, a gente está colocando uma substância, que no caso é água, e a gente diz o volume dessa caixa d'água é tantos metros cúbicos, se a gente estiver trabalhando com esta unidade. Então, a gente está falando volume. Olha só. Da mesma forma que trabalhamos com o metro linear, que era comprimento, né? E que nós trabalhamos com o metro quadrado, que foi justamente quando nós temos a área de um quadrado, a gente tem duas medidas. Uma que a gente pode dizer que é o comprimento e a outra é a largura, mas que essas medidas formam entre si um ângulo de 90 graus, né? A gente sabe que quando eu quero calcular a área limitada, a área, né, em questão, eu preciso pegar duas medidas que formam entre si um ângulo de 90 graus. A gente sabe disso, a gente estudou isso. Então, quando eu faço esse produto, eu tenho a região, né, em questão que eu quero saber.
Agora, quando eu trabalho com volume, surge a partir daí uma terceira dimensão. Exato. Além da área, que é a parte, né, que a gente já calculou, existe uma terceira dimensão que a gente chama por altura, né? Não é somente o comprimento, não é o comprimento e a largura que define a área, mas sim uma terceira unidade que a gente chama de altura. Então são três. Quando eu quero calcular o volume, né, eu multiplico esses três segmentos. E ao multiplicar, eu tenho o volume dessa caixa. No caso aí, é uma piscina, né? Você observa essa piscina. Eu quero saber qual é o volume dessa piscina para a criança, que a gente costuma colocar, às vezes, no quintal de casa, bota a criança para brincar um pouquinho, desaparecer, né? A água é vida, é muito bom, é refrescante, elas gostam. A vida começa na água mesmo. Então, a gente quer saber quanto de água eu vou colocar ali, qual o volume. Então, eu pego essas três dimensões, largura, né, da piscina, o comprimento da piscina e a altura da piscina. E quando eu multiplico esses três segmentos, eu tenho o volume daquela piscina em metros, porque as minhas unidades ali já não é milímetro, não é centímetros, são metros, né? Então, a gente calcula essas três e a gente tem o volume em metros quadrados. Ou no caso, metros quadrados, não, desculpa, gente, metros cúbicos, porque são três unidades: largura, comprimento e altura. Então, são três unidades, então passa a ser metros cúbicos, porque a palavra cúbico representa três. Vamos ver aqui o que a gente vai estudar, né? E vamos terminar por aqui os nossos estudos, que é justamente a gente entender a medida de volume. No sistema de unidade de volume, que é o sistema internacional, a unidade de volume é o metro cúbico, é o m elevado à terceira. Os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são o quilômetros cúbicos, né, que é o km elevado à terceira, o hectômetro cúbico é o hm elevado à terceira. Isso aí a gente está vendo que é o decâmetro. Quer dizer, você observa que todas as palavras continuam sendo as mesmas. O que diferem uma das outras é quando é área quadrado e quando é volume é cúbico. Nós temos o que está acima como múltiplos, o que está abaixo como submúltiplos. E olhando para essa tabelinha, a gente observa que quando eu tenho 1 quilômetros cúbicos e eu quero transformar em hectômetros, eu passo a multiplicar por 1000. Porque eu tenho o 10 do comprimento, eu tenho o 10 da largura e tenho agora o outro 10 da altura. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Você vê que quando eu transformo o quilômetro em decâmetro, ele já está com a unidade acompanhada por 6 zeros. A gente observava que isso na área só aconteceria quando chegasse em metros. E quando a gente estava trabalhando somente em comprimento, isso só aconteceu quando chegou lá em milímetros. Então, você vê como eles crescem, né, de forma grandiosa, né? Então, sempre da esquerda para a direita, a gente multiplica, e quando a gente quer estar voltando da direita para a esquerda, a gente divide na mesma proporção, certo aí? O que nós vamos depois trabalhar é justamente isso, ó, a capacidade em matemática. Mas este assunto, que é a extensão da questão de volume, né, a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom, gente? Por hoje a gente para por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido e vocês vão entender, né, a continuidade deste assunto, tá bom? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.